Os senadores, eu converso agora com o senador pelo PL de Santa Catarina, Jorge Seife. Senador, seja bem-vindo, boa tarde ao senhor. Boa tarde, Adalberto, boa tarde, ouvintes, espectadores da Jovem Pan. Muito obrigado pela oportunidade, Piotr. Senador, um prazer recebê-lo. Como é que o Senado vai discutir esse tema? Eu ouvi duas coisas e o senhor pode, digamos, esclarecer. Que o Senado vai analisar com muito mais vagar, ou seja, com muito mais atenção, sem esse assodamento do qual foi acusado, convenhamos, justamente o presidente da Câmara, Arthur Lira, e que alterações vão ser feitas nesse texto. Sem dúvida nenhuma, Piotr. Eu creio que, como ficou para o segundo semestre agora a análise pelo Senado Federal, nós precisaríamos tomar muitos cuidados. Inclusive, aproveito aqui esse espaço que a Jovem Pan nos dá para dizer, nós não somos oposição por oposição. A PEC 45 da reforma tributária foi uma proposta de 2019 pelo presidente Bolsonaro e pelo ministro Paulo Guedes. No entanto, e eu faço até um desafio, Piotr, liga para o seu deputado federal aí de São Paulo, para quem o senhor ligou e quem está nos assistindo, e perguntem quanto tempo os deputados federais, depois que o texto final foi aprovado, cerca de uma hora antes do início da sessão das votações, veja quanto tempo eles tiveram para ler 150 páginas. Sim. Então, realmente, foi atropelado e não houve tempo suficiente para os deputados sequer lerem o projeto que eles acabaram votando e aprovando na noite de ontem. Senador, teve também a emenda aglutinativa, que foi, digamos, aqueles últimos acordos de última hora ali. Eu me lembro, inclusive, ontem, a reclamação de parlamentares da oposição que tiveram 10 ou 15 minutos para ler, se não me engano, várias páginas de um texto que, claro, como é reforma tributária, sempre faz menção a uma determinada lei que também precisa ser checada, enfim. Houve assodamento, houve um atropelo, né? Passou-se o rolo compressor ontem na Câmara. Sem dúvida nenhuma, Piotr. Primeiro, eu sou representante do estado de Santa Catarina, mas que eu saiba, os estados do Sul ainda fazem parte da República Federativa do Brasil, se não criaram um muro ali do Paraná, né? Então, nenhum representante dos estados do Sul participaram das discussões, nenhum, nem de direita, nem de esquerda, nem de lado nenhum. Outra coisa, falta de tempo para essa leitura final, eu estava lá, ninguém me contou. Eu participei ontem da maioria da sessão, ontem na Câmara, para essa aprovação. Mais de 5 bilhões num dia de emenda, Piotr. Olha, eu imagino o seguinte, se o texto fosse bom, se fosse bom para o Brasil, Piotr, não precisava pagar praticamente tudo que o governo pagou em 2023, ele liberou em poucas horas na data de ontem. E sabemos, Piotr, ano que vem tem eleições para prefeito, e os deputados precisam receber o quanto antes as suas emendas, apesar de serem legítimas, e eles já terem essa garantia, por assim dizer, eles querem receber o quanto antes para que os prefeitos executem as obras, façam as entregas para a população, para que seus candidatos nos seus municípios sejam, então, eleitos. Agora, senador, o senhor não acha que o governo estava muito mais preocupado com essa votação do CARF hoje, desse voto de qualidade, que se tiver empate na decisão ali, na discussão sobre empresas que podem estar devendo ou não ao fisco e o governo querendo cobrar e receber, o governo vai decidir? Ou seja, se esse voto de qualidade for aprovado tal como está no texto e como quer o governo, além de 50 bilhões de arrecadação que ele vai ter a mais, porque ele vai decidir a favor dele próprio, vai ser só pro forma o CARF. O CARF vai ser uma discussão quase que etérea, não vai ter, digamos, finalidade nenhuma, porque o governo sempre vai ganhar nessa história. Quando ele quiser ganhar, ele vai ganhar. Piotr, hoje são 4 votos de cada lado. 4 que defendem o governo, né? E 4 que defendem os contribuintes. Com essa decisão do CARF, que eu não sei para que estão colocando isso em pauta, se nós discutimos isso aqui no parlamento há 2 anos atrás. Sim. É simplesmente um governo que quer ganhar de todos os lados. Só em negociações não homologadas, hoje, eu não tenho dúvida, infelizmente, eu dou essa notícia com tristeza, eu não tenho dúvida, aproveitando as votações que nós tivemos ontem da reforma tributária, de forma atropelada, os parlamentares sequer leem o texto, eu não tenho dúvida que o CARF, esse voto de qualidade, que é uma conversa fiada,
vão ser 5 votos do governo e 4 para os contribuintes. Ou seja, o contribuinte, mais uma vez, vai pagar essa conta e só nas decisões não homologadas já tem 50 bi para o governo receber. Ou seja, que eles pagaram ontem 5 bi de emendas, só nesse voto do CARF eles já recuperam praticamente exatamente 10 vezes mais com os acordos não homologados, Piotr. Senador, o texto da reforma, antes das emendas aglutinativas, tinha 142 páginas. As emendas, se não me engano, acho que eram mais 13 ou 14 páginas. Bom, era um número razoável de páginas ali também. Que fossem 3 ou 4, não importa, mas era de novo um texto e é um texto rebuscado, porque questões tributárias não são simples. Agora, entender 5,4 bilhões de emendas liberadas num dia é bem mais simples do que 142 páginas. Foi essa a estratégia do governo? Deputado votou com 5,4 bi de olho, é isso? Eu não tenho dúvida nenhuma. E verifiquem o seguinte, tem alguns partidos, eu não quero me dispor com ninguém, que eu tenho um excelente relacionamento com a Câmara e no Senado. Agora, tem os partidos que se diziam no início do ano oposição e que ontem, pelas votações, nossos espectadores, nossos ouvintes, tirem as conclusões se essas emendas não foram realmente decisivas para que esse pessoal pensasse melhor. Então, infelizmente, a política do toma lá, da cá, o presidencialismo de coalizão está imperando no Brasil e aqueles que nós elegemos, os cidadãos elegeram para defender bandeiras e defender liberdade econômica e defender valores e costumes, não estão cumprindo com suas promessas de campanha eleitoral. Senador, só uma última questão. No seu partido vai discutir de fato a reforma no Senado? Porque ontem acabou isolado. E houve uma discussão, inclusive, com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que entendeu que a discussão ia acontecer de qualquer jeito e ele foi lá defender alguns pontos de vista. Negociou o apoio e ele deixou isso muito claro. Ontem eu trouxe as informações em primeira mão aqui, que ele condicionou, por exemplo, a uma alteração que de fato aconteceu, sobretudo no Conselho Federativo, que é quem vai decidir como é que vai redistribuir o dinheiro, uma vez arrecadado, de uma maneira agora mais simplificada. O senhor acha que é preciso mudar, participar da mesa de negociação? Porque se o PL tivesse negociado ontem coisas na reforma tributária, talvez pudesse negociar melhor essa questão do CARF hoje. Como ficou abandonado, digamos, isolado ontem, hoje também fica uma situação difícil. Política não é negociação? Piotr, veja, por que dariam voz ao PL se eles já tinham votos para passar dentro da Câmara? Quando os partidos que se diziam oposição sinalizaram que votariam com o governo, eles não precisavam nem nos ouvir, nem negociar nada, porque nós não tínhamos número, ainda que os 99 deputados do PL votassem contra, não faria o menor efeito, porque eles tiveram ampla maioria, 380 e poucos votos. Então, no Senado, ainda que nós sejamos 11 senadores, nós queremos participar ativamente dos debates e questões como alíquotas que hoje são desconhecidas, precisamos simplificar sim, porque ninguém aguenta esse emaranhado de tributos e de impostos a pagar, os contadores, as empresas, né? Agora, não pode aumentar 1 centavo na carga tributária do contribuinte, Piotr. Nós já lideramos o ranking mundial de pagamento de impostos. Vamos simplificar? Queremos isso. Foram sempre bandeiras do presidente Bolsonaro. Fizemos dezenas de reformas, mas que essa simplificação não custe mais ainda ao contribuinte brasileiro e, acima de tudo, o catarinense, o qual eu represento. Senador Jorge Seife, muito obrigado por se juntar a nós aqui na Jovem Pan. Boa tarde ao senhor, hein?